Se eu sou realmente um cristão, uma nova criatura em Cristo, por que eu continuo a lutar com o pecado? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, segundo episódio da série Eu Sou Realmente um Cristão. E nessa série nós estamos trazendo aqui uma série de dúvidas, como essa que eu acabei de falar aqui, acerca de questões que nós de repente fazemos na nossa caminhada de fé. E se você então está com essa dúvida ou conhece alguém, você pode enviar para essa pessoa. O tema do episódio de hoje, então, desse segundo episódio, é acerca da luta contra o pecado. Como eu li aqui no início essa pergunta, que às vezes pode ser comum para os cristãos, no sentido de que se de fato eu sou um cristão, por que eu ainda continuo a lutar com o pecado? E o que você tem a nos dizer a princípio sobre isso? De fato, assim, a luta contra o pecado vai ser algo que talvez seja uma resposta óbvia, né? Mas necessária, né? Nós vamos tê-la até quando morrermos ou quando Cristo voltar, né? Então é isso que quando Cristo morre ali na cruz, ele paga o preço do pecado, né? E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Nós até falamos sobre isso no nosso último episódio, né? Mesmo que não lembrando a data, mas vendo as evidências, o que fica o, o peso, né, que nós tínhamos acerca do pecado ali, a culpa do pecado, ela fora paga por Cristo na cruz, e eu já não vivo mais com esse peso, com essa culpa, né? Mas o pecado ainda está conosco, né? Nós ainda o teremos enquanto estivermos vivos aqui, e essa influência dele em nossa própria vida, no mundo à nossa volta, né? E a própria influência de Satanás, o nosso inimigo, que, como a Bíblia diz, está ao nosso redor, né? Ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Então nós temos todas essas influências, né? Nós mesmos, o mundo e Satanás, que vão ao tempo todo, assim como ocorreu ali em Gênesis capítulo 3, tentar nos ludibriar, né? Para que nós caiamos no pecado, né? Então a luta contra um pecado, seja um pecado especificamente, mas contra o pecado, né? De forma mais Uhum. genérica, é algo com que nós vamos lutar por toda a vida. Sim. Que bom seria se não fosse assim, né? Mas tem várias coisas para nós pensarmos acerca dessa luta com o pecado. A gente vai falar com certeza bastante, né? Mas a luta contra o pecado nos traz algumas lembranças de que nós ainda não estamos no céu, né? Nós ainda estamos aqui na terra e passíveis, né, a todas essas influências, e também que nós não somos autossuficientes, Sim. né? Que nós carecemos, né, do nosso Senhor, da ação dele através do Espírito em nossa vida, que nós precisamos uns dos outros no processo, né? Então, essa presença do pecado é meio que um choque de realidade para a gente não achar que a gente pode deitar numa rede, né, entre aspas, aqui e ficar, agora eu sou salvo, então tá tudo bem, eu posso viver do jeito que eu quiser e tá tudo certo, e não é assim, né? Não é assim. Romanos 3:23 vai falar, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como você comentou aí no final, é importante nós pontuarmos aqui nesse início também que ao entendermos essa graça de Deus e que nós ainda continuamos lutando com o pecado, isso não quer dizer que eu posso de alguma forma ali escravizar a graça de Deus, digamos assim, Uhum. mas usar isso como motivo para satisfazer as minhas vontades, as minhas próprias vontades, continuar pecando, e vivendo da forma como eu bem quiser, Mas então é importante pontuarmos isso aqui, apesar de que todos nós pecamos, mas e de novo, assim como a gente fez no último episódio, aqui talvez a gente precise fazer algumas outras perguntas, para pensarmos melhor acerca disso, E então não quer dizer que a partir do momento que
depois ali daquele processo de conversão, que eu não vou pecar mais nenhuma vez, né? Talvez as perguntas que nós precisamos fazer aqui agora, o autor até traz aqui no livro, eu vou ler algumas delas. Ele pergunta o seguinte: você está gemendo sobre o peso do pecado e da corrupção da sua natureza? Você está enojado com você mesmo por causa dos pecados do seu coração e de sua vida? Você está se esforçando para matar suas concupiscências, fugindo diariamente para o sangue de Cristo em busca de perdão e olhando para o seu espírito para a santificação? Então, são perguntas que nos ajudam a pensar melhor nesse sentido, né? As evidências, como a gente comentou também no último episódio, nesse caso aqui, de um verdadeiro cristão, no que diz respeito à luta contra o pecado, é esse sentimento constante de insatisfação, de não se conformar com o pecado, né? De o pecado trazer ali uma preocupação, um interesse de mudança, né? E esse interesse, esse desejo de mudança que nos leva a Cristo. Então, trazendo nesse ponto aqui, né, que eu tinha comentado no início, ao pensarmos sobre a graça de Deus no que diz respeito à nossa vida e como nós continuamos pecando, mesmo após esse processo de conversão, né, de sermos alcançados por Cristo, nós ainda vamos continuar pecando, mas isso não deve ser um motivo para nós, então, descansarmos ali, como você falou, e viver a vida como bem quisermos, né? Mas deve haver em nós esse desejo constante de mudança, né? De viver de acordo com a vontade de Deus e esse desejo que nos leve também a Cristo, né? Romanos 12, inclusive, vai falar ali nos versos 1 e 2 sobre nós sermos transformados, né? A palavra ali é metamorfose, né? Nos faz lembrar aquele processo ali da lagarta com a borboleta, né? O Paulo vai dizer ali que nós precisamos ser transformados pela renovação da mente, né? Então, aquilo que aconteceu na nossa mente, no nosso coração, isso precisa perpassar para a nossa prática, como nós falamos lá no episódio número 1, mas aí vai haver uma luta, né? Sim. De um lado tem a minha mente sendo renovada pela palavra de Deus, pela compreensão do que Cristo fez, né? Pela bênção recebida ali após nós estarmos mortos em nossos delitos e pecados. E do outro lado, há a minha carne, há o mundo e Satanás que não estão satisfeitos, né, com todo esse processo, que vão guerrear contra essa renovação que está acontecendo aqui, né, para que aquelas mudanças que o Evangelho me propõe, né, que o sacrifício de Cristo me propõe a ter, não aconteçam. Né? Então, a gente entra nesse processo de guerra mesmo, né? Então, nós estamos sendo transformados, a gente usa sempre, já usamos aqui várias vezes, esse termo de santificação progressiva, Sim. porque o ponto é que o pecado ele não pode ser algo normal, né? Eu não posso normatizar o pecado. Então, é preciso que ele seja tratado por nós como não vou dizer uma exceção à regra, né? Mas no sentido de que assim, eu não posso ficar ali parado naquele ponto e estagnado ali sem passar pelo processo de transformação, né? É requerido do cristão que ele passe pelo processo de transformação. Então, não é para eu ficar ali parado. Então, e se eu estou parado, tem algo errado e eu preciso corrigir. E a correção pode ser eu ter me acomodado, né, com o que o pecado tem feito comigo, e então eu estagno, eu paro aqui e não quero. Então a palavra já nos garante os meios pelos quais eu preciso dessa chacoalhada e como esse processo pode ocorrer. E aí, como esse processo pode ocorrer, passa, né, por várias etapas, vamos dizer assim, etapas que dizem respeito a uma ação diretiva do próprio Deus a meu respeito, né? Outras fases do processo têm a ver como Deus usa outras pessoas no processo para me ajudar a corrigir as áreas que eu preciso corrigir, né? Se a gente lembra lá, por exemplo, de Jó, né? Acho que o livro até traz algo nesse sentido. Jó tá ali vivendo a vida dele, tá tendo uma conversa lá entre Deus e o diabo, Jó não tá sabendo de nada,
né? E a partir dali começa-se uma série de situações na vida de Jó, e ali claramente a gente vê essa ação de Deus no processo. Deus queria aperfeiçoar a vida de Jó. Tiago vai falar muito sobre isso. Inclusive, o livro de Tiago é interessante porque ele diz que a gente deve ter alegria, né, nesse processo de transformação, né, nas provações ali e tal. Então, sim, o pecado ainda está presente na minha vida, mas ele não pode ser normatizado, né? Não posso Sim. me acostumar com ele ali. Então, preciso entrar nesse trilho de transformação que começou, né, a partir de que Cristo entrou na minha vida ali, começa a mudar a minha vida, mas que é algo crescente e vai até a vinda de Cristo ou quando eu morrer, né? Sim. E aqui no livro, o autor ele traz um exemplo que eu achei interessante. Ele fala que a nova criatura em Cristo é como um homem que não vive em uma casa sozinho. Um vizinho mal-humorado vive na mesma casa com ele. Seu nome é corrupção restante. Estes dois constantemente lutam um contra o outro, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, que é o texto de Gálatas 5,17. Né? Então ele traz esse exemplo de como se a nova criatura em Cristo é um homem que não vive sozinho, né? Mas que há ali um vizinho mal-humorado que é a corrupção restante, né? Que é esse pecado que ainda é presente, né, mas e que há uma constante luta, né, como você falou também, que se inicia essa guerra, essa luta, né, com relação ao pecado e por vezes nós vamos falhar, né? Por vezes o pecado ele vai ter uma certa vitória ali na nossa vida, no sentido de que nós vamos desobedecer a Deus, né? Mas isso não deve nos levar a pensar que por conta dessa falha ocasional ali, dessa perca ocasional, nós não somos filhos de Deus, né? E o que isso deve fazer, na verdade, né? Isso deve nos humilhar no sentido de nos tornar mais atentos, né? De nos levar a Cristo, principalmente, né? De buscarmos em Cristo meios para vencer o pecado. E então o pecado ele não deve nos fazer desanimar nesse sentido de acharmos que por conta de que eu falhei ali em algum momento, aquilo anula a graça de Deus, ou que de alguma forma eu não sou um cristão, que eu não nasci de novo, né? Mas o pecado, ele deve nos levar, né? No momento em que nós pecamos, isso deve nos humilhar e nos levar a Cristo. Eu estava lembrando aqui de Romanos capítulo 6, né? Paulo inicia aquele capítulo dizendo: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? E ele já responde: De modo nenhum. Como nós permaneceremos no pecado se nós já morremos para esse pecado, né? Sim, Então nós somos chamados a ir mortificando o nosso pecado nesse processo de santificação e a- matando mesmo o pecado, né? Então precisamos ir decretando mortes a ele num processo. Não é um passe de mágica, não é um processo de esfregar numa lâmpada e tudo vai acontecer. É um processo que, inclusive, a gente vê lá em Mateus capítulo 18, quando se o irmão peca contra o outro, como é que deve ser resolvido, né? Um sim, irmão ir até o outro e ajudá-lo no processo. Então, nesse processo de mortificação, tem havido uma relação que a gente sempre vem falando aqui, nessa relação que o próprio crente tem com o próprio Deus, né? O crente tem com o próprio Deus e na relação que ele tem com os outros, né? Então, eu vou me ah, como é que eu posso falar aqui o termo? Apropriando, né, de todas essas ferramentas que Deus me deixou disponíveis, né? O seu próprio Espírito, né, que está dentro de nós aqui, que vai nos dando esses alertas, mas também a igreja, né, sua palavra, né, a oração, todas essas ferramentas que vão me ajudar nesse processo, né, de traçar um plano, de mortificar o meu pecado, de ir mudando, né, ir mudando. Então, não, o pecado não se acabou, né, com a minha conversão. Eu ainda estou com ele. Pelo contrário, ele está aqui, ele está vivo, né? E ele quer vencer essa guerra. E a gente precisa então se se munir de todas as ferramentas que estão disponíveis a nós para vencer até que a vitória final aconteça. E ela tem dia e hora marcada para acontecer. Nós só não sabemos que dia vai ser, mas ela vai acontecer.
Sim, né? Então, o pecado, né, em nossas vidas, ele é como esse vizinho mal-humorado, como o autor traz, né? Ou seja, é, a partir do momento ali que nós somos alcançados pelo Evangelho, por Cristo, nós iniciamos um processo, né? Só resumindo aqui, nós iniciamos esse processo de santificação, né? O pecado ele ainda está presente, esse vizinho mal-humorado ainda vive conosco ali, mas é um processo, né? Como a gente falou bem aqui, eu acho, deu para esclarecer, mas é um processo e essa presença do pecado e essa preocupação deve nos levar nesse sentido a buscar em Cristo, né? E Deus ele nos dá os meios, né, para lutarmos contra o pecado, como você comentou, a sua própria palavra, a igreja, né, outras pessoas. Então, nós temos os meios para lutar contra o pecado, né? E então o pecado ele deve nos levar a isso, né? No momento em que eu peco, eu não devo ali questionar que se de fato eu fui alcançado por Cristo, mas essa culpa ali do pecado deve me levar ao arrependimento, a buscar em Cristo e nos meios, né, que Ele nos dá para vencermos esse pecado. Até porque se alguém ao pecar, ele é incomodado pelo pecado, isso diz muito. Sim, O problema é quando ele não é incomodado pelo pecado, né? Porque aquele que não passou pelo processo, isso quer dizer que ele não é filho de Deus. E por não ser filho de Deus, ele é dirigido por Satanás, né? E então Satanás vai ter prazer de deixá-lo ali naquela condição de perdido, né? De alguém que faz e não está nem aí. Então, quando há o incômodo pelo pecado, isso diz muito a respeito de quem você é diante de Deus, né? Então, o incômodo deve me fazer avançar e não retroceder, né? Avançar na luta para vencer esse pecado. Então, para já finalizando aqui, mas para quem está nos assistindo aí, que de repente chegou até aqui por conta dessa dúvida, né? Então, se há essa dúvida, isso já pode ser um bom sinal nesse sentido, né? De que, de fato, houve uma mudança aí, ocasionada pelo Evangelho, e o que deve acontecer, então, né, a partir disso, como eu comentei, né? Isso deve levar a um arrependimento, a uma mudança de vida, né? E então, o pecado ele vai continuar fazendo parte nesse sentido, né? Enquanto Cristo não voltar, né? Enquanto nós vivermos nesse mundo, né? Onde há a presença aí do pecado, então nós vamos continuar pecando, mas o pecado ele não nos deixa inertes ali, né? Ou não nos faz retroceder, né? Se de fato nós somos filhos de Deus, né? Nascidos de novo, a consequência que o pecado vai trazer ali em nós é o desejo de uma mudança de vida, né? Então, talvez essa dúvida, né, se de fato eu sou um cristão por conta de lutar contra o pecado continuamente, isso pode ser um bom sinal, né? Um sinal de que o Espírito Santo ele está incomodando, né? E que Deus está agindo em nossas vidas e nos instigando, nos levando a uma mudança de vida. E só reafirmar que por alguém ter passado por esse processo, né, de conversão e de ser filho de Deus, isso não dá a ele um cheque em branco para sair Sim, pecando, né? Então ele precisa lutar contra o pecado. É evidentemente que em alguns momentos, sim, ele vai pecar. E quando pecar, o Espírito o lembrará de que aquilo está fora do padrão de Deus. Então, essa lembrança e essa não só do Espírito, né, mas também das outras ferramentas, né, da igreja, das pessoas ali, possa como um combustível o motivar à mudança, né? Esse é o caminho. então é isso. Se nós conseguimos te ajudar de alguma forma, caso você esteja com dúvidas nesse sentido aqui, deixe um comentário aí, né? De repente você conhece alguém que está tendo dúvidas também nessa questão. Você pode nos ajudar também compartilhando com outras pessoas, curtindo aí o vídeo, deixando comentários. Se tiver alguma outra dúvida também, nós vamos estar respondendo. E que Deus abençoe e até o próximo episódio.